Amém? Cadê o pessoal da Arquidiocese de Cuiabá aí? Dá uma glória a Deus aí. Isso. Cadê o pessoal da diocese, da minha diocese também, lá de Cáceres, de Livramento? Cadê o pessoal? Glória a Deus. Tem alguém de outra diocese aqui? Sim ou não? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Queridos irmãos e irmãs, chegou o grande dia. Depois de 50 dias, depois da Páscoa, o 50º dia, a qual nós estamos festejando, a igreja está festejando, chegou o grande dia de Pentecostes. Chegou o grande dia da festa aonde o Espírito Santo foi derramado a cada irmão, a cada irmã. Querido irmão, querida irmã, nós percebemos que essa festa de Pentecostes, os judeus, eles tinham dois grandes pontos aonde eles celebravam. Depois da Páscoa, nós vamos percebendo que eles festejavam depois da Páscoa as 7 semanas e entregavam as primícias para Deus, aquilo que era primeiro, aquilo que era melhor. Mas depois, ainda no coração dos judeus, nós percebemos que depois de 50 dias, aonde Moisés saiu com o povo do Egito, Deus dá os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, o Espírito Santo nas tábuas, aonde os judeus celebram então esses dois grandes pontos das 7 semanas, das primícias de Deus, mas também no dia onde Deus escreve os 10 mandamentos pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, nós percebemos que também naquele dia, aonde os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, lá no andar de cima, os judeus estavam celebrando esses dois grandes pontos na fé dele, mas Deus quis renovar a aliança e fazer um novo tempo, e por isso naquele mesmo dia onde os judeus estavam reunidos para essa grande festa, o Espírito Santo foi manifestado pelo poder de Deus, pelo grande batizador que é Jesus, derramando o seu Espírito Santo sobre todo ser vivo, aonde se cumpre a promessa de Deus. No Antigo Testamento, irmãos e irmãs, se você está olhando no celular, eu pediria para você prestar atenção. Deus quer falar com você. Querido irmão, querida irmã, nós percebemos que no Antigo Testamento, Deus derramava o seu Espírito Santo aos profetas. Algumas pessoas com uma missão específica. Era derramado um aqui, outro lá. Irmãos queridos de Deus, mas há uma promessa de Deus, aonde Ele vem fazendo desde o princípio da criação do mundo, que derramaria o seu Espírito Santo. E é isso que nós vamos adentrar nesta pregação, para que o nosso coração possa se abrir, como diz em Apocalipse
E Atos 1 diz que Ele é a nossa força. E eles se levantaram e começaram a anunciar a palavra. Pedro estava com medo. Mas vejam só, irmãos e irmãs, que vai se passando o tempo. E por um tempo o Espírito Santo foi esquecido. Dentro da nossa igreja foi cultuado muito pouco. E aí há uma beata chamada Beata Helena Guerra, que escreve 13 cartas ao Papa Leão XIII. E ela dizendo: o Espírito Santo precisa novamente ser adorado, ser buscado. O Espírito Santo precisa estar em evidência. E o Papa Leão XIII, em 1901, no dia 1º de janeiro, ele faz uma consagração do século XX ao Espírito Santo de Deus. Mas ainda continuam os tempos até chegar o dia de hoje. Mas eu quero dizer, irmãos, do movimento a qual eu e você pertencemos, Renovação Carismática Católica, Apostólica, Mariana, um povo eleito que vai morar no céu. Nós percebemos, irmãos queridos de Deus, que no dia 18 de fevereiro, em 3 dias de encontro, 17, 18 e 19, nós percebemos que alguns jovens se reúnem lá nos Estados Unidos, numa universidade chamada Duquesne. E nós percebemos que no ano de 1967, depois de uma festinha de aniversário frustrada porque tinha acabado a água, eles subiram para o andar de cima. E lá, querido irmão, querida irmã, eles foram levados por Deus para fazer uma experiência carismática, uma experiência pentecostal. E sobre eles, aonde faltava água física, Deus derramou uma água viva, uma água que transformaria a vida daqueles jovens. E essa água, que é o Espírito Santo, está nos nossos corações até hoje. Então nasceu, querido irmão, querida irmã, o nosso movimento, a Renovação Carismática Católica, a qual eu e você estamos trilhando no caminho da salvação por causa dele. É o Espírito de Deus. Mas não para não, irmão. Queridos, queridas, em 2017 nós vamos celebrar os 50 anos da Renovação Carismática. É isso ou não é, coordenadora? Sim ou não? Nosso coração tem que se alegrar, porque é Pentecostes das nossas vidas. Mas eu quero te dizer algo: no dia do teu nascimento e depois, através do teu batismo, Deus derramou o seu Espírito Santo, uma vez que era dada a alguns homens no Antigo Testamento. E depois nós vamos ler a palavra, aonde Ele deu para todos nós no dia do seu batizado, irmão. Deus derramou o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Você recebeu 7 dons infusos sobre a tua vida, para Deus dizer assim, que até os últimos dias o Espírito Santo estaria comigo e com você até o fim. Por isso Deus te trouxe aqui através do seu batismo, aonde Ele te concedeu a ser sacerdote, rei, profeta. Hoje em Pentecostes Deus te chamou, porque Ele quer ativar essa graça do batismo que você recebeu, desse Espírito Santo que está dentro de você. E nesta manhã, irmão, quero dizer para você: levanta a tua cabeça. Talvez você pode estar desanimado com o seu grupo, desanimado com as coisas da tua vida, mas lembre-se, irmão, que você, irmã, que você tem um Espírito dentro de você e que foi confirmado no seu crisma. E por isso hoje é Pentecostes. Você quer receber essa graça de Deus, sim ou não, irmão? Então fica de pé, irmão, dá glória a Deus, dá um pulo para Deus, porque Pentecostes é dia de festa. Aleluia, irmão! Dá uma salva de palmas para Deus. Pode se sentar. Eu vejo, irmãos, Deus dando a graça, escolhendo vários, muitas vezes trincado. Eu digo trincado porque vocês talvez podem estar olhando. Ninguém me viu nunca com esse cabelo rapadinho assim. Esses dias eu bati a cabeça, cortei a cabeça, tenho que ir no hospital. Para Deus dizer: você é cabeça dura, hein? Eu te amo. E glória a Deus. Amém, Senhor. Eu quero dizer para você, irmão, quando eu vejo pessoas como o João, como a Márcia, como o Henrique, como o sinarista que está aqui, Paulinho que está sentado ali ouvindo um profeta, quantos homens e mulheres que eu vejo de caminhada, o irmão que está aqui tocando, cantando, eu vejo a responsabilidade que Deus nos dá para esses tempos
esse tempo desse grande cumprimento dessa promessa de Deus, aonde muitas vezes pelas lutas, pelos sofrimentos da nossa vida, nós acabamos nos arrependendo. Mas hoje é o dia do grande se levantar pela ação do Espírito Santo de Deus. E por isso pega a palavra comigo, aonde me passaram lá em João 14:15, para esse tema que é a promessa da vida do Espírito Santo. Que nós precisamos crescer, porque o nosso tempo é curto demais. Não só hoje aqui nesse dia, mas também o tempo que nós temos nas nossas vidas. João 14:15 diz assim, acharam? Amém? Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas a vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo no rosto de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mas para nós vivermos esse Pentecostes na nossa vida, nós sabemos que nós vivemos muitas lutas, sim ou não? Eclesiastes capítulo 2 diz: se entrares para o serviço de Deus, prepare a tua alma para provar. O Senhor vai dizer também: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos irmãos e irmãs, então neste mundo nós passamos por muitas lutas, nós passamos por muitas pelejas, e não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com os discípulos. Olha como Pedro morreu, de cabeça para baixo crucificado, Paulo decapitado. Olha, queridos irmãos, cada apóstolo, de uma forma ou outra, tirando São João, todos eles sofreram muito. Mas na palavra que nós acabamos de ler, há 3 verbos que vai nos fortalecer para que esse Pentecostes seja permanente na nossa vida, e essa promessa do Senhor permaneça viva dentro do nosso coração, porque nós o aceitamos e consigamos ter força para lutar contra tudo aquilo que vem de encontro à nossa fé, que vem de encontro com aquilo que nós pregamos. Na palavra de Deus, em João 14, que nós acabamos de ler, no versículo 15, aparece 3 verbos. Primeiro, amar. Segundo, guardar. Terceiro, receber. Querido irmão, querida irmã, e um verbo, para quem estudou, para quem fez aí pedagogia, letras, nós vamos perceber que todo verbo exige de nós uma ação. Amém? Todo verbo exige uma ação. Por isso Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Paráclito. Mas irmãos, esse verbo amar nós precisamos conjugar nos dias atuais da nossa vida, porque nós temos confundido esse amor de Deus. Nós já estudamos bastante, fizemos a escola, e sabemos que existem 3 tipos de amor: um amor ágape, um amor eros e um amor filhos. Esse amor ágape é o amor de Deus que vem por nós, nesse grande derramamento da união do Pai com o Filho, que gerou o Espírito Santo, a capaz do Senhor dar a vida na cruz por mim e por você, e que hoje preparou esse Pentecostes para dizer: eu estou convosco, eu estou convosco. Mas irmãos, há uma confusão no mundo, como estava no princípio da criação, quando o Espírito pairava sobre as águas, por causa muitas vezes das nossas necessidades,
Um cristão, não que lá tem, mas nós conhecemos, Deus nos revelou 3 tipos de cristão. Um cristão, que é aquele cristão assim, ó, vocês oram. E irmão, vamos lá em Pentecostes? Não vou não, irmão, vocês oram por mim lá, viu? Vocês oram por mim, vai orando. Aí, tem um irmão, aquele irmão, e esse nós conhecemos lá, tem um passarinho chamado curiangu, lá em Livramento. Você passa lá para Itaxá, lá em casa, tem um monte de curiangu à noite, é o cristão. O curiangu canta assim, o cristão, irmão, vamos em Pentecostes, vai ser uma bênção, ó, vai estar o João Batista, vai estar lá o Henrique, vai estar lá a Márcia. Ah, irmão, amanhã eu vou, amanhã eu vou. O passarinho canta assim, ó, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Queridos irmãos, ou então aquele cristão que a gente vê e diz assim, irmão, e aí como você está? Igual a galinha, estou fraco. Irmão, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ama com um amor verdadeiro, que se desliga do mundo e quer viver Pentecostes, ele precisa renunciar a si mesmo, ele precisa renunciar a sua própria vida e não encontrar mais prazeres nesse mundo, porque aí então se unirá, irmão, a vontade de Deus com a vontade do teu coração, e aí, irmão, não tem para ninguém. Aí é Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus que age no nosso coração, e aí os milagres, os prodígios, os impulsos começam a ficar evidentes na nossa vida. Mas se nós continuarmos a querermos comer lavagem do mundo, nós vamos continuar fraco, amanhã, depois, mas nós não temos mais tempo. Jesus está voltando e nós precisamos voltar, viver esta graça, ou continuarmos vivendo essa graça pentecostal de amar a Deus sobre todas as coisas, porque daí vem o segundo verbo, que é guardar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus escreve através do seu dedo, que é o Espírito Santo, os 10 mandamentos na tábua de Moisés. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Então esse verbo é conjugado também com o primeiro, porque é amar, é se entregar, é se esvaziar. O catecismo vai nos dizer que nós nascemos para 3 coisas: conhecer, servir e amar a Deus. Olha para o teu irmão e diz assim, meu irmão, toma jeito, viu? Você é carismático, povo no reteté, que vai morar no céu. Diz para o teu irmão, quem vai morar no céu aí, diga eu. Para entrar no céu só entra santo, por isso precisa guardar o mandamento. Mas irmãos, nós percebemos que guardar o mandamento, nós tínhamos esses 10 mandamentos, mas Jesus faz uma nova aliança, e ele resume esses 10 mandamentos em apenas 2. Quais são? Amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, sobre todas as coisas, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos de amor para vivermos Pentecostes, irmãos, é difícil para nós, porque nós estamos apegados muitas vezes a nós mesmos, nós estamos apegados às nossas delícias desse mundo, e para isso nós precisamos romper, e romper é amar, e amar é guardar até o fim, irmãos. Nós temos guarda-roupa, que guarda o quê? Roupa. Nós temos os guardas que estão aqui na canção nova, que estão guardando o patrimônio, mas nós dentro do nosso coração, nós temos a graça de ter esse guarda-roupa, ou esse guarda, que guarda o quê? Que guarda o amor a Deus, e que nos torna inabaláveis. Sabe por que muitas vezes nós estamos fracos? E dizendo, eu rezo lá no meu grupo, eu oro lá no meu grupo, e não acontece? Porque você tem amado o povo. Olha para o teu coração, quantos rancores, quantas pessoas precisam ser, você precisa ser perdoado. Perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Eu tenho meu pai que foi assassinado há 25 dias, com 4 tiros, um no peito e outro na boca. Irmãos do céu, que colorido! Mas Deus me levou a perdoar os 2 assassinos que mataram meu pai. Você não pensa porque o Robson é carequinho ou bonitinho, não, porque na hora me deu uma revolta, e quando me deu uma revolta, eu olhei para o meu pai no caixão, e eu vi o Cristo todo machucado, todo ferido. Eu vi, e ali Cristo falou, você também
Espírito Santo de Deus. Amar, guardar, e aí Deus roga ao Pai, e Ele dará o que? O outro Paráclito. O que significa a palavra Paráclito? Consolador, mediador, defensor. Irmãos, Paráclito, o Espírito Santo, Ele é essa nossa força, que Ele combate ao nosso favor. Lá em Coríntios vai dizer: quem ora no Espírito não ora aos homens, mas ora quem? A Deus. Deus sabe do que nós necessitamos. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe o que você necessita, mas para isso precisa amar, guardar, para poder receber. Receber o que, irmão? Fala para o irmão aí, receber o que? Receber o Espírito Santo. Mas óbvio, eu não recebi no meu batismo, sim, mas falta evidenciar isso na sua vida. É preciso ficar na sua face estampado, rosto e memória de Pentecostes. Amém? Então, receber esse Espírito Santo, mais óbvio, eu já tenho 1, 2, 3 anos que eu estou, 10 anos no movimento, e parece que em vez de crescer eu regredi, irmão. Agora, regressão não está na Igreja Católica, não está no nosso movimento. Aqui, irmão, é ação, é para frente, é luta, é combate, para nós recebermos essa graça do poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, você é uma potência de Deus. Olha para o irmão, você é uma potência. Você está armado até os dentes. Fala para ele: você tem 7 dons inclusos, recebidos no seu batismo. Você tem 9 dons carismáticos à tua disposição. Você tem 9 frutos do Espírito Santo. Você tem Jesus. Você tem a palavra. Você tem a Maria. Você tem os anjos, irmãos. Levanta a tua cabeça, irmão. Você é profeta, irmão. Amém? Se for para Jesus, pode aplaudir. Glória a Deus. Então, querido, a nossa visão muda a partir do momento que nós recebemos essa promessa. Pega comigo lá em Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, vai lá. No Antigo Testamento. Acharam? Joel capítulo 3, no Antigo Testamento. Deus faz esse pré-anúncio do Espírito Santo através da boca do profeta. Diz assim, eu vou ler porque nós não temos muito tempo. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Palavra do Senhor. Querido irmão, Deus disse ao profeta, dizendo através da boca do profeta: ó, nos últimos dias, naquele momento onde se aproxima o meu grande dia, o grande dia do Senhor, eu derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os escravos, escravas, sobre todos, sobre mim, sobre você. E aí, queridos irmãos, nós vemos a passagem do Antigo para o Novo. Pegue comigo lá em Marcos capítulo 1, versículo 8, se nos permite o tempo, rapidinho. Marcos capítulo 1, segundo Evangelho. Deus vai dizer assim para nós, através da boca do profeta, que faz a transição do Antigo para o Novo. Diz assim, capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu vos batizo com água, ele porém vos batizará no quê? No quê? Eu vos batizei com água, ele porém vos batizará no Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz assim: é hoje, irmão. Aperta o cinto, irmão. Você vai sair daqui pisando em brasas. Diz para ele: a água da chaleira hoje vai ferver, irmão.
E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Quem ordenou? Jesus. Mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Lembra da boca do profeta Joel? Que ouvisse, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito daqui a poucos dias. É hoje, irmão. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu eles: não vos pertence vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará o quê? E vos dará o quê? Força, dínamo, poder, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito Santo prometido da boca do profeta Joel, por Deus, do profeta João Batista, da boca de Jesus, mas que agora o próprio Cristo diz: daqui a poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. Então a promessa de Deus vai se aproximando para se cumprir na palavra do Senhor, porque Deus não é homem para mentir. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai te dar. Então, em nome de Jesus, receba sobre a tua vida uma nova unção, um novo amor e uma graça abundante para um tempo novo, um tempo de graça. Amém? É tempo de colheita, irmão. É tempo da chuva de primavera, é tempo de chuva de outono, irmão, nas nossas vidas. É tempo de começarmos a colher, porque nós temos o Espírito Santo e Ele é a nossa força. Mas Deus cumpriu a sua palavra em Atos capítulo 2, que é o dia que nós celebramos, que Ele diz assim, no versículo 1: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Imagina, é do céu que vem as coisas boas. Um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada uma delas. Ficaram todos cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor. É cumprimento da promessa de Deus, é dia de Pentecostes para mim e para você. Então aplauda, irmão, esta palavra de Deus hoje, porque é Pentecostes no nosso meio. Irmãos, Henrique dizia: vamos pedir a Deus que nos dê a graça da alegria. Alegria. Lá na comunidade do nosso carisma é anunciar a palavra de Deus com alegria para que Cristo seja tudo em todos. Irmãos, Pentecostes é família, Pentecostes é alegria. Veja, os discípulos estavam reunidos com a Virgem Maria, que já era cheia do Espírito Santo, ave cheia de graça. E Nossa Senhora, imagina que ela ficou chapada da graça de Deus. Começou a orar, a cantar, a lavaceira, a lavar. Pedro estava sentado, irmão. De repente ele fica de pé e começa: glória a Deus. Cadê? Eu estava com medo. Cadê a porta? Cadê a porta? Mete o pé na porta e abre. E ele começa a pregar, porque ele está cheio do Espírito Santo. E há uma conversão de mais de 3.000 homens naquele dia. E Pedro não tinha microfone, irmão. Pedro ali só tinha tudo que era a graça de Pentecostes, a graça do Espírito Santo. E eu pergunto ainda, irmão, ainda o que te falta, irmão, para sair da tua cadeira e dar glória a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, quero a minha vida transformada hoje, nesta manhã. Sabe, irmãos? Apocalipse 3:20, pode sentar, glória a Deus, tem carismático aqui. Apocalipse 3:20 diz: 3:1: ou seja quente, ou seja frio, porque se você for morto, eu vos vomitarei. Irmãos, nós temos que parar, irmãos, e colocar só a mão no coração e ficar assim, só recebendo. É tempo de partir para frente, é tempo de partir para a luta, porque nós já recebemos essa graça pentecostal, e os tempos em que nós vivemos são tempos maus. Nós rezamos na Salve Rainha
arrecadamos um saco de camisinha, 2 trouxinhas de maconha e um punhal ainda que o irmão tinha levado. Irmãos, mas Pentecostes, a promessa do Espírito Santo de sermos renovados, transformados, muda a nossa vida, mudou a minha. Eu era um caso perdido aos olhos dos homens, mas Deus me resgatou. Olha para você, irmão, da onde Deus te tirou para você estar aqui hoje. Olha, irmãos, Deus nos tirou, irmão, da imundícia do chiqueiro a qual nós vivíamos e nos deu a graça, colocou anel nos nossos dedos e nos abraçou e disse: você é meu filho querido, em você eu coloco a minha afeição, coloco o meu espírito. Por isso, irmãos, vamos romper, irmãos, com a teologia do comodismo. Vamos romper com amanhã eu vou, com hoje não dá. Vamos romper, irmãos, e vamos para cima e vamos dizer: hoje é tempo de graça. Irmãos, a Márcia vai falar depois, mas até dia 24 de junho agora, para você ver como Efésios 6:10 diz que nós não lutamos contra homens de carne nem sangue, mas lutamos contra as forças do mal espalhadas nos ares. Até dia 24 de junho agora, tem uma tal de ideologia de gênero. Quem já ouviu falar de ideologia de gênero? Pouca gente. Ideologia de gênero nega que o homem nasce homem e que a mulher nasce mulher. E o pior de tudo, que já foi aprovado no planejamento estadual nosso de educação para ser aplicado isso, inclusive pela uma portaria a respeito de banheiro de gênero. Bom, se não tem homem e mulher, então todo mundo pode usar o mesmo banheiro. Amém? Amém, coisa nenhuma. Estou fora. Queridos de Deus, nós percebemos que essa tal ideologia de gênero quer entrar nos nossos municípios. Até dia 24 de junho tem que ser aprovado o planejamento municipal. Olha como nós estamos dormindo, e a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, porque nós ficamos olhando para a nossa vidinha. Irmãos queridos em Deus, eu fui no meu município, Nossa Senhora do Livramento, para mostrar para vocês que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Ele nos encoraja. Irmãos queridos em Deus, eu fui lá falar com o Santep de ideologia de gênero. Falei na primeira vez, o professor me aplaudiu. Aí levantou o Senhor e começou a dizer o quê? Olha, isso é hipocrisia, isso você vem de uma igreja moralista. Eu falei, pedi a regra, ele disse: mas engraçado, você rezou o Pai Nosso e ainda fez o sinal da cruz e disse que eu venho de uma igreja moralista. Então, irmãos queridos em Deus, o mundo está armado até os dentes e eles são sorrateiros para tentar nos iludir, irmãos queridos em Deus, para que nós não possamos viver verdadeiramente a nossa fé. E eu quero dizer para você com isso o quê? Mas o que tem a ver isso com a pregação? Porque o Senhor disse que Ele derramaria o seu Espírito Santo no grande dia que se aproxima, o grande dia do Senhor. Nós vimos na TV Record domingo passado a primeira pessoa sendo chipada no Brasil. Não sei no que vai dar, mas eu estou dizendo para você, irmão, Deus está te dando a hora agora de você ser um católico, apostólico, carismático, romano, mariano, povo do reteté, como diz um amigo meu. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e dizer: olha, parar de olhar para o nosso umbigo e dizer e dizer: eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida. O triste, sabe o que é? Eu vivo ingressando, irmão mexendo no celular, irmão abrindo a boca, irmão preocupado com não sei o que, irmãos. Irmão, é tempo da gente se preocupar em sermos de Deus. Eu bati a minha cabeça, achei que ia morrer, irmãos, sinceramente. E eu falei: Senhor, como ainda eu preciso te amar. Irmão, se Deus pedir conta da sua vida hoje, você vai entrar um carismático, cheio do Espírito Santo no céu, ou você vai entrar no meia boca? No meia boca não entra. Por isso, irmão, a decisão é sua hoje, de querer ou não esse Espírito Santo na sua vida, esse Pentecoste na sua vida. Amém?